Eu sei que é um tema que a gente precisa saber como falar, né? A história do Setembro Amarelo, por exemplo, né? Alguns relatam uma história que pode ser um mito ou não, pode ser não totalmente real, né? Não a história, mas a explicação sobre a fitinha amarela. Falou que tinha um jovem nos Estados Unidos chamado Michael. Esse jovem lutava contra a depressão e esse jovem acabou cometendo suicídio, né? Morrendo por suicídio. E no dia do seu velório, as pessoas distribuíram fitinhas, né, amarelas com a seguinte frase: se precisar, peça ajuda. Por que a fitinha amarela? Porque ele tinha um carro amarelo. Então é relatada essa história a respeito desse jovem chamado Mike. Alguns dizem que ele tinha esse carro amarelo, mas não distribuiu a fitinha, mas a história é legal para a gente refletir sobre essa questão. O Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, na verdade, é dia 10 de setembro, né? E acontece dia 10 de setembro por causa do brasileiro, de José Bertolotti. José Bertolotti foi um brasileiro que ele liderou a área de prevenção ao suicídio da Organização Mundial da Saúde. Eles iriam colocar o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio em fevereiro ou março. Porém, o Bertolotti ele falou: no Brasil não vai dar certo, porque fevereiro e março é mês de carnaval. As pessoas não querem saber de saúde mental, de saúde emocional, de saúde integral. E aí o Bertolotti decidiu que seria dia 10 de setembro, e aí aqui no Brasil a gente faz, desde 2015, a campanha do Setembro Amarelo. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema. Eu queria convidar você para ficarmos de pé para nós orarmos. Eu sei que é um tema sensível e eu peço que você preste atenção. Talvez você pense assim: para mim talvez não vai valer, não vou precisar, mas talvez alguém próximo de você, no seu contexto de convivência, na sua casa, talvez no seu trabalho, precise de algum tipo de ajuda. E hoje a gente vai passar algumas informações para que você tanto consiga se ajudar, quanto também ajudar a outros, tá? Nós vamos orar, depois nós vamos ler a palavra de Deus. Deus amado, nós te damos graças por essa noite, te louvamos porque é um privilégio podermos ministrar a tua palavra. Te louvamos porque nós sabemos em que nós temos crido, Pai. E sabemos que o Senhor é poderoso para guardar o nosso depósito, como o apóstolo Paulo falou, e para fazer infinitamente mais também do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em Jesus Cristo. Eu te agradeço por esta igreja, eu te agradeço pela vida do meu irmão, da minha irmã, pela vida de cada um de nós que aqui nos encontramos nessa noite para te cultuar em primeiro lugar, Pai. O centro do culto é Jesus Cristo, Pai, o autor e consumador da nossa fé, Pai. Ele prometeu que quando houvesse 2 ou mais no seu nome, ele se faria presente. E nós já temos sentido a tua presença através do teu Santo Espírito. Nós temos a certeza que o Senhor está presente, Pai. Então, prepara os nossos corações, Pai. Que os nossos corações sejam solo fértil, Pai amado. Que a semente da tua palavra possa germinar e possa dar muitos frutos, Pai amado. Que vidas, Pai, possam ser curadas, saradas, Pai amado, que vidas possam sair daqui transformadas pelo poder do teu amor, como nós cantamos, Pai. O poder da graciosidade de um Deus gracioso que é o Senhor para conosco, Pai. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amados, abra sua Bíblia, por gentileza, no texto de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos pensar hoje sobre saúde integral, a partir da história de um profeta bem conhecido, o profeta Elias. Nós vamos pensar sobre saúde integral. Nós vamos pensar a partir da palavra de Deus o que Deus fez quando o seu servo, o profeta Elias, adoeceu. Quando o profeta Elias adoeceu, Deus cuidou de Elias. E o cuidado que Deus teve para com Elias é o cuidado que Deus tem para com a minha vida, a sua vida e com os demais também. E nós também precisamos zelar. Por isso, nós vamos ler o capítulo todo, tá? 1 Reis 19, a partir do versículo 1. Diz assim, amados. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerem os pares. Está projetado aqui, né? Tem Almira corrigida? Ok. Então eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerem os pares para a gente interagir, ok? Amém? Quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou diz escola bíblica dominical.
Glória a Deus. Então, todo mundo aqui é frequentador da EBD. Muito bom. Diz assim, amados: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensageira a Elias, a dizer: assim me façam os deuses de outro tanto, se descer amanhã a estas horas, não terá a tua vida como uma vez. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que ia Judá, e deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo do vinho, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou e eis que a sua cabeceira estava mornos, frisos, sobrerados, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E sou eu que creio e busco a minha vida para me tirar. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma matança indelicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu-se seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se a entrar na caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu pequei e busco a minha vida para nada. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael, rei sobre a Síria. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, mata-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, mata-lo-á Eliseu. Todos eles se esforçaram a mal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a turba décima. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então ele foi depois e morreu após Elias, e disse: deixa-me deixar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai, não volta, pois te fiz eu. Voltou por detrás dele e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Para nós finalizarmos, vamos para Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 17.
Tiago 5, versículo de número 17 e 18. Vamos ler todos juntos, hein? Esperar os irmãos localizarem. Está aqui projetado, ó. Tiago 5, 17 e 18. Vamos ler todos juntos? No 3, hein? 3. Elias era homem sujeito às mesmas paixões de nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, a história do profeta Elias, ela é muito conhecida, porém a história de Elias também, ela é muito intrigante também para a gente, né? No capítulo 17 de 1 Reis, diz que Elias chegou, Elias o tisbita, veio do nada. Elias veio como resposta de Deus para enfrentar, né, a covardia de Acabe, porque o rei Acabe estava agindo com frouxidão, não estava se posicionando como deveria enquanto rei, e também Elias para confrontar as maldades de Jezabel e dos profetas de Baal. Elias, assim, no cumprimento do seu ministério, no cumprimento do seu exercício ministerial, Elias foi se desgastando. Elias, nos enfrentamentos por causa das lutas, enquanto homem sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos que eu e você, às mesmas vulnerabilidades, Elias foi se esgotando. Elias enfrentou e matou os profetas de Baal no Monte Carmelo, e Elias, esgotado, quando chega até ele a notícia de que Jezabel queria matá-lo, Elias evidencia uma luta muito comum nos nossos dias, um evento de pânico. Elias fica em pânico. Elias fica com medo de morrer. Fica com medo de morrer. O que é um evento de pânico? Senão um nível de ansiedade exagerada, em que a pessoa fica com um nível de medo que faz com que ela fique desesperada. Elias ficou num nível de medo da morte. Um nível exagerado de medo. Elias vai para o outro extremo. Do medo da morte, Elias vai para o extremo de desejar não estar vivo. Desejar a morte. Basta, não sou melhor que meus pais. Para que continuar vivendo? Se por um lado a gente vai enxergar um evento de pânico, ou seja, um medo de morte, se a gente puxa um pouco mais para frente, a gente vê um nível de depressão. Quando a pessoa começa a desejar não estar viva. Desejar não estar viva não quer dizer que a pessoa deseja se matar. São coisas diferentes. Pessoas que passam por ideação suicida, elas geralmente vivenciam o que a gente chama de ambivalência. Dois sentimentos opostos lutando dentro de si. Eu tenho medo da morte e ao mesmo tempo desejo ela. Olha como ele está. Eu estou com medo do que Jezabel falou, estou com medo de morrer, mas ao mesmo tempo não estou querendo mais viver. Elias vivencia um sentimento de ambivalência muito comum em pessoas que enfrentam pensamentos suicidas. Um segundo tipo de sentimento, que geralmente pessoas que enfrentam o dilema
do pensamento de autodestruição é a impulsividade. A pessoa fica impulsiva e toma percursos de desespero. Elias tomou um caminho no momento de desespero. A pessoa desesperada por causa da pulsão de morte potencializada, porque o ser humano tem a pulsão de vida e a pulsão de morte lutando dentro dele. Então, no momento de desespero, a pulsão de morte tenta abafar a pulsão de vida. O ser humano, que é um ser que tem um instinto de autopreservação e de proteção, por causa do adoecimento, da dor, do sofrimento, a pulsão de morte fica mais forte. E aí acontece às vezes o suicídio impulsivo que a gente fala. Pessoas que às vezes nunca pensaram em suicídio, mas no momento, por causa de alguma pressão, de algum tipo de fato que ocorre na sua vida, algo que gera ela a um extremo de estresse, a um estresse pós-traumático, a um nível de angústia, de agonia, de dor. E aí, devido à pulsão de vida estar reduzida, a pulsão de morte pode gerar nela comportamentos de autodestruição. Pessoas que às vezes nunca pensaram em suicídio, nunca cogitaram essa hipótese, e que no momento de extrema pressão e sofrimento tomam caminhos indevidos. Muito comum a impulsividade em quem passa por ideação suicida. Terceiro sentimento: rigidez. A pessoa não consegue enxergar outras hipóteses para solucionar o problema que está enfrentando. A pessoa não consegue enxergar outras possibilidades para enfrentar os dilemas. Fica rígido o seu olhar, porque os seus sentimentos estão enrijecidos. Elias, por causa do que ele estava enfrentando, a pressão e o esgotamento, talvez um burnout, um esgotamento por causa do excesso de atividades, o ativismo. Queridos, uma das coisas que mais nós religiosos temos pecado: ativismo, excesso de atividades. Excesso de atividades religiosas, às vezes, gera estresse. Às vezes a gente está sobrecarregado, estressado. Setembro é um mês, para mim, bem estressante, confesso para os irmãos, porque eu tenho bastante agenda. Fui fazer uma agenda numa escola em Deodoro, aí eu fui de trem, né, porque aí fica mais fácil para deslocar. Não vou de carro não, vou de trem. Comecei a sentir minha mão dormente, meu lado esquerdo ficando dormente, câimbra. Eu falei: Jesus, acho que eu vou partir, acho que eu estou infartando. Aí fui no trem, chegou lá, acabou que foi cancelada a palestra, porque tinha faltado água na escola. Aí voltei, fui para o hospital, cheguei no hospital para conversar com a doutora, fez o falei: não, nem infarto não, seu coração está muito bom, está muito bom. Deve ser estresse. Deve ser estresse. Deve ser excesso de atividade. Não estou com excesso de atividade, não. Então, talvez o mês estressa a sua mente. Talvez. Não sei. Eu até falei: eu não estou estressado. Ela falou: não, você está percebendo. Mas você pode estar com algum estresse no inconsciente. Pode estar. Graças a Deus não estava infartando, mas o que eu percebi em mim era estranho. Excesso de preocupações.
excesso de responsabilidade. Alberto Neri é um pastor adventista, lá de São Paulo. Ele é logoterapeuta. É referência para mim na área de logoterapia aqui no Brasil. Para mim, no quesito logoterapia, que é a terapia do sentido ou do significado, Alberto Neri, na sua pesquisa de doutorado, ele fez uma pesquisa entre pastores adventistas de São Paulo, sobre o nível de estresse que eles vivenciavam por causa das responsabilidades pastorais. E ele chegou a um termo chamado de estresse moral. É um estresse que está no nível do inconsciente, da percepção existencial do ser humano, que o ser humano não consegue perceber, que às vezes tem atividades que não têm propósito. Elas muito mais afastam o propósito do que potencializam ele. Uma coisa que eu geralmente faço, por exemplo, no Setembro Amarelo do ano passado, se vocês tivessem me convidado, eu não viria. Porque no Setembro Amarelo do ano passado, eu propus no meu coração não aceitar uma agenda. Fiquei o mês todo de setembro do ano passado sem aceitar uma agenda para falar de prevenção ao suicídio. Eu falei, até em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, outubro, novembro e dezembro. Por que só setembro? Hoje em dia, muitos suicidólogos, muitos que militam falando de prevenção ao suicídio, têm lutado para não falar somente em setembro. Para não falar apenas em um mês, mas para espaçar a fala em outros meses. Porque o excesso de agenda que às vezes a gente tem em setembro nos sobrecarrega. Esse mês eu tentei de novo, não estou com tanta agenda não. Mas talvez o estresse dos outros anos de Setembro Amarelo, talvez, no início, foi na semana posterior à semana que eu estive aqui. Na segunda-feira posterior à quarta-feira que eu estive aqui. Eu falei, mas não estou estressado. Talvez já está sendo inconsciente. Talvez. Elias está desbloqueado. Elias estava cansado. Ser humano igual eu e você. Elias adoeceu. Precisou se cuidar. E precisou ser cuidado. Elias, a gente não tem informações de como que era o relacionamento dele com seu pai e com a sua mãe. No capítulo que nós lemos, no final, vai falar sobre a despedida de Eliseu. Eliseu vai lá e se despede do seu pai e da sua mãe. A gente pode pensar de forma especulativa, tá? Que talvez Elias também passou por um momento que teve que se despedir do seu pai e da sua mãe. Não sei como é que era o relacionamento de Elias com a figura do homem e com a figura da mulher. Não sei. Mas eu sei que a figura de Acabe, Elias não concordava. Com o jeito de Acabe conduzir o reino. Então Elias, quanto à figura masculina de Acabe, daquele que deveria cuidar ali do reino, Elias não estava concordando. E a figura de Jezabel, e Jezabel ali como uma figura feminina, era uma figura opressora. Quantas pessoas hoje em dia, queridos, têm adoecido? E adoecido, eu vou usar uma linguagem bem de psicanálise mesmo, né? Por não estarem bem resolvidas com a figura do seu pai e da sua mãe. A mãe era uma opressora, oprimia o filho, a filha, oprimia. A gente tem que honrar pai e mãe, é bíblico. Mas pai e mãe não imitar os filhos, é bíblico também. Não imitei nossos filhos. E talvez, eu estou no campo da cogitação mesmo. Talvez Elias tinha uma imagem de uma figura materna opressora. E o posicionamento
o pai de Elias não se posicionava como cabeça da casa e não liderava corretamente a sua família, como Acabe estava fazendo com o povo de Judá. E aquilo pode ter mexido com coisas muito profundas na vida de Elias. No livro Luto e Melancolia, é um livro de Sigmund Freud, ele fala que quando a gente se distancia do objeto de desejo, ele usa esse termo, né? Ele fala da figura paterna, materna, que deveria zelar pelas nossas vidas, né? Cuidar da gente. Quando a gente se distancia, quando a gente se frustra com essas figuras, ele fala que hoje a gente elabora o luto. E o que é elaborar o luto? É você se resolver com a questão. Seu pai e sua mãe não são perfeitos, por quê? Porque são pecadores como você, como eu, como cada um de nós. Você tem que se resolver com a questão. Tem que se resolver com a questão. Mas se você não elaborar essa ideia e você vivenciar uma idolatria concernente a seu pai e a sua mãe, de achar que eles tinham que ser perfeitos, mas perfeito só Jesus. Só Deus conosco. Pai e mãe não são perfeitos. Então você tem que perdoar. Eles, talvez no zelo do cuidado contigo, erraram. Talvez não, talvez erraram porque, infelizmente, tinham valores errados mesmo, tinham princípios e preceitos errados, mas precisa perdoar. Precisa perdoar. Se você não elabora o luto, como o Luto e Melancolia fala, você desenvolve a melancolia. Você não consegue desenvolver sua vida porque você está aprisionado a um objeto de desejo. Esse é o termo que ele usa. Que é enxergar seu pai e sua mãe como um objeto que você deseja. Não sei como era a relação de Elias com seus pais. Fiz aqui especulações dentro de uma linguagem psicobíblica, como a gente chama, tá? Quando a gente vai falar sobre aconselhamento de pessoas, a gente tem 3 grandes linhas no quesito dentro do campo evangélico. O primeiro a gente chama de aconselhamento notético, de Jay Adams. No período que Jay Adams era vivo, ele, para combater o liberalismo teológico, ele traz esse tipo de aconselhamento para trazer a Bíblia para o centro do aconselhamento de pessoas. É chamado de aconselhamento notético. O segundo é de Collins. Collins escreve um livro chamado Aconselhamento no século XXI. É um livrão amarelo. Eu sou mais da linha do Collins. O Collins faz um diálogo entre a psicologia e a teologia. Ele enxerga o ser humano como um ser que tem uma psique, um ser almático. Corpo, alma e espírito, soltamente tricotomista. Então tem questões psíquicas que precisam ser tratadas e curadas. E a terceira linha é da pastora Cline Bell. Cline Bell, ela escreve um livro chamado Aconselhamento Centrado em Crescimento e Libertação. Ela enxerga o ser humano, e ela faz um diálogo com a teologia da libertação. Ela enxerga o ser humano como um ser histórico, como um ser social, que traz bagagens de questões da vida que passou na vida. Um ser humano que precisa crescer, mas também se libertar de algumas coisas, de algumas questões do passado, para ver o presente e seguir, vivendo o futuro. A Organização Mundial da Saúde, ela fala que o ser humano é bio, psíquico, sócio e espiritual. Corpo, psique, ou alma ou mente, vida relacional e vida espiritual.
Elias adoeceu, queridos. Elias precisava ser cuidado. Elias entrou numa ideação de que viver não valia mais a pena. A primeira coisa que Deus fez, olha a primeira coisa que Deus fez. Quando Elias adoece, versículo 5 diz: ele deitou-se para dormir e debaixo de um zimbro. E este anjo do Senhor tocou e disse: levanta e come. Elias olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Ele comeu, bebeu, tornou-se a deitar. Quando a gente passa por questões e pessoas que passam por dilemas no quesito de ideação suicida, elas enfrentam preconceitos no quesito físico, cuidado com a saúde física, no cuidado com a saúde psíquica, no cuidado com a saúde social e no cuidado com a saúde espiritual. A pessoa tentou o suicídio, vamos pensar. E aí alguém consegue intervir e levar ela para o hospital. E eu já ouvi isso de profissionais da saúde, e também já ouvi de pessoas que tentaram o suicídio e em algum momento buscaram ajuda médica ou foram levadas para o hospital. Às vezes, infelizmente, o plantonista ali, por não estar bem preparado, por talvez não ter lido o manual Atenção Primária da Organização Mundial da Saúde, que dá os requisitos, como que você acolhe alguém no quesito hospitalar quando a pessoa chega após tentar um suicídio. Sabe o que muitas vezes eles fazem? Bota no final da fila, já que quer morrer, deixa morrer. Deus não faz isso não. Deus cuidou do físico. Elias está precisando se alimentar? Tem comida. Está precisando se hidratar? Tem água. Está precisando dormir? Tem tempo de sono. Cuida do fisiológico, cuida do físico. Então quando você passa por algum problema, algum dilema, tem que procurar um médico. Mas se você trabalha na área da saúde, tem que entender que você tem que cuidar de quem vai lá buscar ajuda. É papel do profissional da saúde ser profissional. Cuidar. Cuidar. É ética de medicina legal. Cuidar das pessoas, independentemente de qualquer questão. A pessoa é tratada, às vezes, como indigna de saúde. Indigna da vida. Sabe o que a gente hoje em dia tem lutado nas nossas palestras? Não apenas para falar sobre prevenção ao suicídio, mas para falar sobre dignidade. 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 Vida com saúde digna. Sabe como que Deus tratou Elias? Dignidade. Sabe quem era Elias? Um obreiro, um servo. O obreiro é digno de um salário. É digno. Deus trata com dignidade quem o serve. Deus não trata de forma indigna quem decide servi-lo. Deus trata com dignidade. Deus trata Elias com dignidade. Elias está precisando de comida, tem comida. Está precisando de água, tem água. Está precisando de um leito para dormir, para descansar, então você tem. Trate o seu pastor com dignidade. Trate quem serve na igreja com dignidade. Trate as pessoas com dignidade. Dignidade, irmãos. Dignidade. Deus cuidou da saúde física de Elias. Pastor, eu estou com um problema de saúde mental. Procure um psiquiatra ou neuropsiquiatra. Ah, me receitou uma medicação. Que bom. Graças a Deus teve a reforma psiquiátrica. Na história do nosso Brasil, teve o Holocausto brasileiro,
Procure esse documentário na internet, onde os hospitais psiquiátricos lá em Minas, né, principalmente com esse nome agora, eram na verdade cárceres para aprisionarem pessoas que iam contra algum posicionamento político. Mas graças a Deus, Nilce da Silveira, filmezinho para você assistir, No Coração da Loucura, lugar para você visitar. Em Gente Dentro, sabe o que tem lá? Museu da Loucura, Museu do Inconsciente. Vê o filme, vê como ela começa a tratar as pessoas que tinham esquizofrenia com dignidade, com amor. Aí depois você vai lá visitar, é gratuito. Do lado do UPA do Gente Dentro, tem lá, Museu do Inconsciente, já fui lá 2 vezes visitar. Você vai lá ver as obras de artes que ele fazia. Sabe por quê? Porque foram tratados com dignidade. Hoje em dia, graças a Deus, teve uma reforma psiquiátrica aqui no nosso país. Então, hoje em dia, tratam-se as pessoas que têm problemas de transtornos mentais com dignidade. Temos que lutar mais, levantar mais essa bandeira. Mas agora, graças a Deus, está muito melhor do que antes. Eu visitei um hospital psiquiátrico tem 2 ou 3 semanas, que eu fui visitar uma pessoa. Essa pessoa teve um trauma do passado que se despertou agora no presente, e aí precisou se internar. Ontem eu fui visitar ela no outro hospital, mas já foi uma outra questão. Ela foi atropelada, eu até pensei que ela tinha tentado suicídio, mas não foi. Foi um atropelamento mesmo. Graças a Deus, ela está bem. Quando precisou ela ser internada no hospital psiquiátrico, ela estava pedindo ação suicida. Aí ela teve um evento essa semana, segunda-feira, ontem foi terça, ela foi atropelada por uma moto. Ontem, quando eu fui visitar ela no hospital, eu até fui tentar verificar se ela tinha tentado suicídio, induzido suicídio, mas não. Ela falou, puxa, que doideira, acabei descendo errado no ônibus, a moto me atropelou, né? Graças a Deus ela está bem, vai precisar só operar o pulso. Então assim, está medicada, a medicação fez com que a pessoa que há 2 semanas atrás estava pensando em suicídio, agora está indignada porque foi atropelada por uma moto, não quer mais morrer, não quer, sabe por quê? Está medicada, é a graça comum. Sabe o que é isso? Deus dá inteligência para o homem. Provérbios 2:6. Do Senhor vem a sabedoria. Deus dá a sabedoria. E a inteligência e o conhecimento procedem da boca de Deus. Sabe quem dá inteligência aos médicos? Deus. Sabe quem dá capacidade de eles estudarem? Deus. Então glorifica a Deus. Então, se te receitou uma medicação, se receitou, não se automedique. Se o médico receitou, toma a dosagem. Cuida da saúde física. Elias foi cuidado por Deus. Elias tomou um caminho desnecessário. E aí agora ele precisou fazer um percurso de retorno. Passar por um período para ressignificar o caminho que ele tinha feito. No quesito de cuidado psicológico, as pessoas me perguntam, mas como que eu vou identificar se o profissional da saúde, a abordagem dele é a melhor abordagem para mim? Primeira questão, e a primeira coisa é a mais importante: terapia só flui se tiver empatia. Se você não ficou à vontade com o profissional da saúde para você abrir o coração, para você compartilhar suas questões, é porque o vínculo empático não está fluindo. Então quando a pessoa fala para mim, poxa, eu estou um tempão com terapeuta, eu não consigo falar de questões profundas. Eu falei, você se sente acolhido por esse profissional? Você se sente à vontade para compartilhar questões profundas? Não nem falo. Então você não criou vínculo terapêutico. Não é vínculo terapêutico. Elias precisou pensar, e eu e você, quando temos um processo terapêutico, primeiro é preciso ficar à vontade para compartilhar. Segundo, às vezes a pessoa fala para mim, puxa, eu fico à vontade com o meu terapeuta, falo bastante, mas não está surtindo efeito. Aí eu pergunto, qual é a abordagem do seu terapeuta? Não sei. Talvez a abordagem do seu terapeuta não é a melhor abordagem para aquilo que você está enfrentando.
Talvez não. A pessoa que está passando por ideação suicida, se ela já está no nível de extrema gravidade, ela precisa de algo mais focado e diretivo. E aí, geralmente, o Neuri José Botega, referência como suicidólogo e psiquiatra aqui no Brasil, ele fala que a TCC, Teoria Cognitivo-Comportamental, é a primeira abordagem para esse momento emergencial. Ela é muito pragmática, mas para esse momento de ajustar o caminho da pessoa, ó, você está indo para a esquerda, mas você precisa agora ajustar e ir para a direita. Porque sentimento, pensamento e ações estão confusos. Ser humano, tem gente que sente, pensa e age. Tem gente que sente e age e não pensa o que vai fazer. Tem gente que os sentimentos estão abafados, ela não consegue nem mais sentir, só pensa e age. Racional demais. Tem gente que sente, que pensa, mas não tem força para agir. O ajuste adequado é sentir, pensar e agir. Ou pensar, sentir e agir. Ou agir, pensar e sentir. Ou agir, sentir e pensar. Porque como eu ajo, influencia como eu me sinto e como eu penso. E o que eu penso influencia o que eu sinto e a maneira que eu vou me comportar. E também o que eu sinto vai influenciar como eu penso e como eu vou agir. Então, dependendo da abordagem, pode ser que não está fluindo, porque a técnica não é adequada para o momento que você está passando. Mas o vínculo está muito bom com o terapeuta. Tem pessoas que às vezes o próprio terapeuta fala, ó, vou te indicar um profissional com outro tipo de abordagem. A pessoa já está ajustada? O Neuri Botega fala que uma outra abordagem boa é a psicanálise. É você em questões às vezes mais profundas. Talvez a pessoa, se ela está num momento de muita angústia, não vai dar conta de questões muito profundas. Ou talvez uma psicologia humanista, colocar a pessoa para ela aprender a voltar a assumir protagonismo da sua própria vida. Porque talvez em algum momento a pessoa perdeu o protagonismo. Ela se tornou alguém somente reagente. Ela só reagia e desaprendeu a ser agente. Ela abriu mão para uma outra pessoa da sua livre escolha, do seu livre-arbítrio. Pessoas às vezes que são adultas, mas continuam tendo uma psique de criança. Mas eu tendo uma pessoa, estava na escola, e foi uma profissional da área da educação, ela compartilhou que ela passou por um trauma quando ela tinha, acho que uns 15 anos de idade. Uma violência sexual. E aí ela ficou aprisionada com 15 anos de idade. Com 25 anos de idade ela conheceu uma pessoa, e essa pessoa ajudou ela a resolver aquele trauma lá do passado. Só que aí aquela pessoa veio a falecer. Com 25 anos de idade, o que aconteceu? Ela ficou aprisionada no luto. Quando eu estava conversando com ela, ela tinha uns 53. E ela falou, estou aprisionada ao luto que eu tive com a pessoa que me ajudou a sair dos 15 anos e me desenvolver. Eu estou agora aprisionada ao luto. O apóstolo Paulo falou, quando eu era menino, eu falava com o menino, eu pensava com o menino, eu agia com o menino, mas eu não sou mais menino. Eu adulteci, eu amadureci. Se eu cresci fisicamente, não é o meu caso, né? Fisicamente eu mantive uma altura adequada, mas se eu adulteci na idade, eu tenho que adultecer também na psique. Tem gente que tem idade de adulto, mas ainda está presa para comportamentos e questões de criança. Tem gente que precisa amadurecer na psique. Psique. Se comporta como criança, se veste como criança. Se veste como criança.
Deixa as coisas de menino, deixa as coisas de menina. Amadureça, adulteça, cresça. É tempo de amadurecer. Maturidade psicológica. Tem coisas que eu fazia quando era novo convertido que hoje eu não faço de jeito nenhum. Amadureci. Não. Novo convertido é outra coisa. C.S. Lewis, ele tem eu não sei se é um livro ou se é um capítulo de um livro, que ele fala como você, 3 maneiras de você falar para uma criança. E ele fala que nós cristãos, nós temos um pêndulo no quesito adultecer e ser criança. Ele fala que Jesus nos chama a amadurecermos, mas não perdermos a pureza de sermos como criança que depende de Deus. Então nós precisamos ter esse equilíbrio. Psicologicamente nós precisamos amadurecer, crescer em graça e conhecimento. Elias é preciso crescer. Ou se você ficou apaixonado com a fala de Jezabel, porque no capítulo 18, quando o rei Acabe falou, você é o perturbador de Israel? Sabe como é que Elias retrucou? Elias falou, de Israel não, de você e da sua casa. Ou seja, aquela palavra de Acabe, Elias era maduro para repreender, porque Elias não era criança. Só que quando veio a fala de Jezabel, Elias estava tão vulnerável, que aquela palavra de Jezabel entrou na psique de Elias. Você não é mais criança. Você não é mais criança. Eu lembro uma vez que eu estava no trabalho, eu estava orando, falando com Deus, tem tempo. Isso foi em 2000 e... antes de eu casar, 2014, estava preparando para casar. E eu falando com Deus, eu fui no shopping na hora do almoço, eu falei, Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E aí eu fui numa livraria Saraiva que tinha lá no shopping que eu trabalhava lá na Vila Isabel, né, na frente. E aí na livraria eu falei, Deus, fala comigo, aí eu vi um livro. O livro tinha um título, era um livro de um padre, eu esqueci agora o nome do padre. Sabe qual era o título? Seja homem. Seja homem. Seja homem. Seja mulher. Amadureça. Eu estava preparando para casar. Deus falou, seja homem. Se posicione, você vai se casar. Você vai assumir uma responsabilidade. Você tem um papel a cumprir. No quesito psicológico, a pessoa que fala que está com problemas psicológicos, geralmente tem um preconceito das pessoas. Elas falam, deve estar com um parafuso a menos. Deve ter enlouquecido. Não. Nós somos a geração que adoece na psique. O Augusto Cury, ele fala que nós desenvolvemos muitas vezes janela killer, janelas mortais na nossa mente. E nós precisamos desenvolver o DCD. Tudo que vem a gente duvida, critica e depois a gente determina o caminho de vida. Então, se vem uma fala de Jezabel ou de Acabe, opa, eu não sou menino, eu não sou levado por qualquer vento de doutrina, eu tenho um pensamento crítico, então, opa, calma aí, quem é Jezabel? Opa, eu perturbador de Israel? Não. Sou perturbador da casa de Acabe e de Jezabel, porque eles estão fazendo o que não é conforme a palavra de Deus. Então Elias tinha perdido pela vulnerabilidade aquela crítica de dizer, opa, essa palavra não vem de Deus. Essa palavra que lançaram contra a minha vida, contra a sua vida, não vem de Deus. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Arma nenhum prevalecerá. A palavra que tem que prevalecer é a palavra de Deus. E ela não volta vazia. Ela é viva e eficaz. É mais cortante, é mais penetrante que espada de 2 gumes. Vai passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar.
ela cura, ela transforma, ela liberta, ela continua salvando, ela continua batizando com o Espírito Santo, ela continua fazendo infinitamente mais. Então, se vem uma palavra do mal, repreenda em nome de Jesus. Não é a palavra de Jezabel que vai prevalecer, nem a de Acabe. É a minha palavra, Elias, sobre a sua vida. É isso que tem que ocupar o seu pensamento, Elias. Elias foi cuidado na sua psique. No final, no quesito social, antes de ir para o espiritual, a sociedade tem um preconceito também. Antigamente, quando alguém morria por suicídio, sabe o que era feito? No cadáver era enfiado um punhal no corpo, para que todos soubessem que aquela pessoa morreu por suicídio. E a família não recebia o ofício fúnebre, a assistência funerária. Tinha uma localidade que eles cortavam o pulso do cadáver e enterravam separadamente, para que soubessem que a pessoa morreu pelas próprias mãos. Sabe como que a família ficava? Sem assistência. Porque tratavam quem morreu por suicídio como um malfeitor. Fez mal para si e para sua família. Preconceito também no quesito social. Elias estava adoecido também. Muitas pessoas estão desenvolvendo paranoides. Paranoia social. Uma vez um rapaz, um senhor, crente, no dia do aniversário do seu filho. Seu filho estava celebrando o aniversário, e aí ligaram para o filho dele. Ele tinha cometido suicídio. Crente, mas cometeu suicídio. Não vou entrar no quesito soteriológico, sobre perda ou não de salvação. Mas aquele nosso irmão em Cristo estava com paranoia. Quando morre alguém por doenças físicas, a gente não questiona se a pessoa foi ou não ao céu. Ele estava com paranoia. O filho dele me chamou para levar uma palavra no velório. Me perguntaram qual a palavra que eu ia levar. E eu falei: Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ele estava doente. Ele não tinha consciência do último ato. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós? Ele não estava consciente do último ato. Ele estava com paranoia. Você já atendeu alguém com paranoia? A pessoa não consegue às vezes sair de casa. Acha que tudo é perseguição. A pessoa às vezes tem visões de que alguém quer matar ela. Fica desesperada. Eu falei: eu não vou fazer esse julgamento. Isso aí é a pessoa e Deus. Deixa eu te contar meu testemunho. Eu vou fazer uma ilustração. Eu nasci de novo dia 28 de agosto de 2008, na minha casa. Morava com os meus pais. Estava lendo um livro chamado Mais que um Carpinteiro. Uma quinta-feira à noite. Ao terminar o livro, eu nasci de novo. Jesus entrou na minha vida. Comecei a chorar. Para os meus pais não me verem chorando, eu entrei no banheiro, liguei o chuveiro. Ninguém sabia que eu tinha aceitado Jesus. Foi numa quinta-feira. Eu só fui na igreja no domingo, dia 31 de agosto de 2008. Aí fui confessar publicamente. Pensa, dia 28 à noite, nasci de novo, aceitei Jesus. Do dia 28 para o dia 29, tive um infarto dormindo, uma bala perdida me atingiu, alguma coisa aconteceu comigo. Dia 29, quando eu chegar no meu quarto, e Felipe morreu. Dia 30, meu velório. Minha mãe chega para você e pergunta: onde é que está o Felipe?
Aí você dizer assim, ó, Felipe está no céu. Opa! Felipe antes de Jesus, eu não curtia muito essa história de Jesus, não. Uma vez perguntaram para o Felipe, Felipe, quem é Deus para você? Eu falei, Deus é Deus. Ele na dele, eu na minha. Ele não se mete comigo, eu não me meto com ele. Quanto mais distante, melhor. Então, se você fala que o Felipe está no céu, você está dizendo que os valores cristãos não valem nada. Se pelo contrário, não, olha só, o Felipe só vinha bebendo, só vinha fazendo besteira, o Felipe está no céu não. Opa! Você não sabia que o Felipe tinha nascido de novo. Então, queridos, quando a gente não sabe o que falar, não fala nada. Não fala nada. Não fala nada. Eu fui sim no sepultamento, eu falei, quem me confessa diante dos homens, Jesus falou que vai confessar diante do Pai que está nos céus. O último ato do fulano foi um ato de desespero, não concordamos, biblicamente errado. Ah, mas a Bíblia diz que o suicídio, opa, não fala suicida, fala homicida. É porque a gente faz uma implicação de que o suicídio é um homicídio contra si mesmo. Tiveram na Bíblia 7 ou 8 suicídios, casos de morte por suicídio. Não vou citar os que da tempo. Nenhum deles, a pessoa estava bem mentalmente. Aitofel, conselheiro de Davi. Zimri, primeiro rei, deu golpe de estado, queimou o palácio, se deixou morrer. Então, se você não sabe o que falar, pelo menos não aumente a dor de quem está sofrendo. Verdade. Pelo menos isso. Pelo menos isso. A gente fala sobre pós-venção do suicídio. Sabe o que é pós-venção? Cuidar de quem está em luto, de quem perdeu alguém por suicídio. Pós-venção. Prevenção e pós-venção. Cuidado social com quem perde pessoas. Trabalhei 8 anos com capelania aos enlutados. Não sei se eu relatei na última vez uma história de um ministro americano, Sean Varran. Sean Varran foi realizar o velório de uma adolescente de 14 anos. Ela acordou com um sangramento intenso. Achou que estava com uma doença contagiosa. E por não ter ninguém para conversar, cometeu suicídio. Sean Varran ficou indignado com aquela situação. Colocou um anúncio. Ministro americano se disponibiliza a partir de agora para ouvir pessoas em sofrimento. João Vianês, padre que não era bom de oratória, não queria ordenar ele a padre. Ele falou, não querem me ordenar padre, eu não quero pregar. Eu só quero ficar no confessionário, só ouvindo confissões das pessoas, ministrando misericórdia na vida daqueles que estão sofrendo. Tiago 5,16, confessai vossos pecados uns aos outros, para ser curado. Curado. Sabe a frasezinha do João Vianês? João Vianês falou, entre fechar os olhos nessa terra e abrir os olhos da eternidade, tem um abismo muito profundo, chamado misericórdia. Ninguém tem a medida da misericórdia de Deus. Cuidado. Cuidado. Cuidado com quem diz que eu tenho a medida da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Não tem fim. Cuidado. Cuidado. Se tem alguém sofrendo, não aumente o sofrimento de quem está sofrendo. Cuidado. Exercite a misericórdia com alegria. Romanos 12. Não aumente o sofrimento de quem está sofrendo. Então precisamos de ações sociais. No quesito social, queridos, para fechar para a questão espiritual, em suicidologia tem alguns que se posicionam como suicidólogos tradicionais. O que é isso? Não defendemos, e eu sou dessa linha, a legalização do suicídio assistido. E tem alguns que são suicidólogos críticos, levando a bandeira que o suicídio assistido reduzirá as mortes por suicídio. Eles não levantam essa bandeira para que aumente seus casos de suicídio, não é essa a ideia deles.
Porque na Bélgica e na Suíça, quando alguém quer desistir da vida, a pessoa vai até uma instituição e pede autorização para cometer suicídio assistido. Ela passa por um período de acompanhamento e se ao final daquele acompanhamento, se eu não me engano, 2 a 3 anos, ela realmente continuar convicta, eles autorizam a pessoa a se matar. Eu não entendo que essa é a maneira de reduzir as mortes do suicídio. Eu entendo que não se deve legalizar, se deve promover saúde para a sociedade. Saúde física, saúde psíquica, saúde relacional e saúde espiritual. Saúde espiritual quem cuida? Sabe quem é? A igreja. Saúde espiritual. Elias precisava cuidar da espiritualidade. Precisava cuidar do relacionamento com Deus. No quesito espiritual, tem um preconceito. A gente acha que quem está passando por problemas mentais ou está com algum pecado oculto, e eu sei que às vezes as pessoas estão lutando com algum tipo de pecado mesmo que ela precisa confessar para ser curada, ou se não, está endemoniada. Pastor, mas não tem caso de suicídio que a pessoa está endemoniada? Já atendi. Uma vez eu ia fazer uma live com um grupo espírita, um sábado. Programei 7 dias de jejum para me preparar. Falei, Deus, vou me preparar espiritualmente também. Na sexta-feira, no dia que eu antecedia a live, uma pessoa me ligou do nada. Pastor Felipe, estou precisando conversar, não sei o quê, ok. Nunca vi aquela pessoa na minha vida. Comecei a atender. E aí, de repente, eu fiz uma pergunta que geralmente eu faço. Uma pergunta bem simples. Qual o profissional da saúde que está te acompanhando? A pessoa bravejou, deu uma risada aterrorizante e disse: então você é daqueles que diz, buscai primeiro o psiquiatra e as demais coisas serão acrescentadas. Opa, entendi. Entendi que a pessoa não está sozinha. Entendi. Então, às vezes, tem possessão também, sim. Tem sim. O crente não fica possesso, porque quem habita no crente é o Espírito Santo. Mas pode ser oprimido. Opressão espiritual. Opressão. Às vezes está passando por opressão. Não está possesso, mas está passando por opressão. Está passando por opressão, às vezes. E ele precisa de ajuda também. De ajuda de oração, de clamor. Buscar o Senhor mesmo quando você pode achar, invocar enquanto está perto. Cuidar da vida espiritual mesmo. Jejum e oração. Aí tem que cuidar mesmo. Por quê? Porque o mercenário vem matar, roubar e destruir. E Jesus veio da vida. E vida em abundância, vida plena. Então, às vezes, é uma coisa ruim mesmo. Tem que vigiar. Mas tem que cuidar também do restante. Do físico, do psíquico, do espiritual e do social. Mas nem sempre diz que é o diabo, não. Tudo é possesso. Opa, não, nem sempre. Eu lembro quando eu pastorava a juventude numa igreja, e aí tinha uma adolescente que começou a visitar a gente lá, e aí a adolescente ela começava a ter crise de ansiedade. Crise de ansiedade. Eu já estava chateado com a juventude porque eles iam lá e queriam expulsar troço ruim. Eu falei, não é troço ruim. É crise de ansiedade. Tem que ter discernimento. Tem que ter discernimento. Me dá discernimento, gente. O que é isso? A adolescente era órfã de pai e mãe. Órfã de pai e mãe. Tinha questões neurológicas. Não era demônio. Era crise de ansiedade. Eu dei uma bronca nos jovens. Mas uma bronca. E aí eu orientei. Quando ela tiver crise de ansiedade, ninguém vai tentar expulsar demônio dela, não. Alguém vai chamar ela para um ambiente mais reservado, uma jovem vai chamar e vai pedir para ela respirar. Cheira uma rosa, sopra uma vela. Vamos cheirar uma rosa para uma vela. Vamos lá, todo mundo junto. Tem só no 3, aí 3. Mais uma vez.
de você, você está vivo. Você está vivo. Você está vivo. Ainda há esperança. Enquanto a vida há esperança. Você está vivo. Cuida do físico, cuida do psíquico, cuida do relacional, cuida do social. Tem amigos, tem pessoas para conversar, amigos mais chegados, irmãos, gente que você confessa pecado nele. Mas gente confiável, que você fala, estou lutando com isso, 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 e a pessoa vai orar por você, vai te ajudar. Mas cuida também do espiritual. Cuida do espiritual. Porque o diabo está ao redor, buscando brecha, como leão, bramando. Jonathan Edwards, no livro Pecadores na Mão de um Deus Irado, uma das frases dele na pregação foi: a antiga serpente está querendo te devorar. Satanás está querendo te devorar. Sabe o único jeito dele não te devorar? Jesus Cristo. É o único jeito. Jesus Cristo. Depois que ele se curou, ele foi cuidar de Eliseu. Faz assim com o dedinho para me ensinar prevenção suicídio. Faz assim com o dedinho, vai para cima. Prevenção suicídio, Primeiro, aponta para você. Cuida de ti mesmo. Fala agora, no 3, em 3, cuida. Fala assim, vou me cuidar. Depois, faz assim, cuida da sua família, de quem está perto. Cuida dos seus. Cuida dos seus, de quem está perto. Depois faz assim, aonde você for, na sociedade, no seu trabalho, por onde você passar, cuida de alguém. Se cuida, cuida de quem está perto, e depois, aonde você for, você cuida de alguém. Sejamos agradecidos. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida.